Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. A partir do verso 22. Todos acharam? Marcos, capítulo 8, verso 22. Diz assim o texto: E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: Não entre no povoado. O Evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho escrito entre os evangelhos. Ele é o que tem uma data mais antiga. Alguns historiadores acreditam que ele foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, dos evangelhos, ele é o mais antigo. E você vê uma característica muito interessante no Evangelho de Marcos, que é essa característica de Jesus. Ele realiza um milagre, ele realiza uma cura, porém ele pede para que essa cura não seja divulgada. Os estudiosos deram o nome de o segredo messiânico, né? Somente em Marcos você vai encontrar estas passagens onde Jesus ele realiza um milagre, onde ele realiza uma cura e ele pede que os seus ouvintes, aqueles que participaram, seja como ouvintes, sejam como participantes como testemunhas, ou aquele a quem recebeu o milagre, não contasse nada a ninguém. E por que isso? Por que Marcos faz esse registro? Exatamente porque ele quer fazer uma apresentação de Jesus como um servo que cumpre a sua missão, como alguém que foi enviado por Deus, não para ficar nos holofotes, não para ser uma figura reconhecida, não para ser uma figura aclamada, mas para ser alguém que cumprisse a missão do Pai. Tanto que o verso-chave do Evangelho de Marcos é o capítulo 10, verso 45. Ali é o texto central de Marcos, onde tem uma afirmação de Jesus que ele diz assim: Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, por isso, você vai perceber que tudo aquilo que Jesus ele vai realizando nesse evangelho, ele vai realizando de uma forma oculta. Ele cura alguém, mas ele pede para não divulgar. Ele liberta alguém, mas ele fala para a pessoa não espalhar isso, manter isso em segredo. Por quê? Exatamente porque a temática desse evangelho é mostrar o servo. E quem é o servo? O servo não é aquele que está no palanque, o servo não é aquele que está na luz dos holofotes, o servo é aquele que está nos bastidores, como dizem nas gravações de cinema, no making of, que está ali por trás dos bastidores. E isso também nos revela um fato muito interessante, que esse texto de Marcos, esse evangelho, começa a nos apresentar o ato de Deus trabalhar em nós de uma forma muito individual. Já que ele é o evangelho do segredo,
já que ele não é o evangelho que é anunciado, não é o evangelho onde a história de Jesus ela ganha, vamos dizer assim, holofotes, mas é o evangelho que apresenta Jesus nos bastidores. Isso também começa a nos falar um pouco sobre intimidade. Intimidade é aquilo que nós vivemos em nossa vida, na nossa particularidade. Intimidade é aquilo que eu vivo na minha própria vida e que não é aberto aos outros, que não é exposto aos outros. Todos nós temos as nossas particularidades. Todos nós temos a nossa intimidade. Todos nós temos situações nas nossas vidas e aspectos das nossas vidas que só cabem a nós. Que só cabem a nós, que não, às vezes que não é nem possível ser compartilhado com outras pessoas, porque faz parte da vida exclusiva daquela pessoa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o convite de Deus para nós é um convite também para conhecê-lo. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele. E, segundo o Novo Testamento, um relacionamento de pai e filho. Para algumas pessoas é difícil entender relacionamentos paternos. Eu lembro que eu já conheci algumas pessoas que sempre me diziam que tinham muita dificuldade de enxergar Deus como um pai por conta dos pais que tiveram, por conta do seu pai biológico, que foi um mau pai, e isso comprometeu a sua visão de Deus como pai. E eu sempre dizia para essas pessoas, mas então, sua mãe foi boa para você? A pessoa dizia assim, então veja Deus como uma mãe. A metáfora de Deus como pai ou como uma mãe, Deus não é homem nem mulher, não é feminino nem masculino. O Novo Testamento diz que Deus é espírito. Essa é a afirmação de Jesus para a mulher samaritana e essa é a afirmação do autor aos Hebreus. É usada a metáfora de um pai por ser o criador, porque o pai é aquele que gera a vida, né? O pai é aquele que produz a vida. O pai no mundo antigo tinha a função de proteger e de cuidar. Mas algumas vezes, Jesus disse assim para a comunidade de Israel, como eu gostaria de ser semelhante a uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Essa metáfora é uma metáfora feminina. Está falando do cuidado de uma mãe. Não é o galo que abre as asas e coloca os seus filhotes embaixo. É a galinha, é o feminino. Então, muitas vezes você vai ver a imagem de Deus apresentada como um pai, esse é o termo que era usado pela comunidade de Israel, pelo Oriente Antigo, onde a sociedade era marcada por homens, mas inúmeras vezes você vai ver expressões do cuidado e do amor de Deus, que são expressões maternas, como de uma mãe. Veja só, tem um texto em Isaías que diz assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho ao qual amamenta? Ou seja, ele está colocando uma situação muito improvável, porque a ideia é que o amor de uma mãe é um amor muito profundo, é um amor muito intenso, que uma mãe jamais vai se esquecer do seu filho, ainda mais ele está falando de um filho recém-nascido, de um filho de colo, de um bebezinho que ainda é amamentado. Porém, aí ele diz, contudo, ainda que a sua mãe esquecesse de você, eu jamais me esqueceria. Eu tenho o nome de vocês gravado nas palmas das minhas mãos. Ou seja, que a nossa vida está continuamente diante de Deus. Que somos amados por Deus a ponto de Deus não se esquecer de nós. Então, com isso, nós vemos que é uma expressão do amor materno, ou ainda mais, um amor maior ainda. Porque ele diz, ainda que uma mãe pudesse se esquecer dos seus filhos, eu não me esquecerei de vocês. Então esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco, um relacionamento de filiação. Somos filhos. Somos filhos. E esse tipo de relacionamento é um relacionamento que implica em intimidade. Intimidade.
quando nós podemos experimentar esta convivência, este relacionamento com Deus em nossa intimidade, você será levado a conhecer a Deus de uma forma única. A forma como Deus quer se fazer conhecido a você, a forma como Deus quer tratar com a sua vida, não é, por exemplo, igual à forma que Deus quer tratar com a minha vida, porque o relacionamento de cada pessoa com Deus é único, é individual. Deus se revelou a nós de forma geral, vamos dizer assim, e específica nas Escrituras. Você tem uma revelação geral de Deus na criação, uma revelação específica de Deus em Jesus e nas Escrituras, mas o relacionamento, ele é pessoal. Com isso eu quero dizer que quando você começa a caminhar com Deus, você irá viver experiências únicas na sua vida. As experiências que você irá viver com Deus, elas são experiências suas. Elas são experiências que farão parte da sua vida e da sua história. E as experiências que você terá com Deus na sua jornada, na sua caminhada, na sua vida, não será igual à experiência de ninguém. Pode ter lá uma certa semelhança, pode ser até um pouco parecida, mas igual não é. Por quê? Porque Deus te chamou para viver algo único, porque a sua vida ela é única. Sendo assim, nós vamos precisar também permitir que Deus possa desfrutar ou ter a oportunidade, o espaço para que a gente possa abrir o nosso coração para Ele. Então, num relacionamento de intimidade, Deus ele quer compartilhar o coração dele com a gente e Ele quer que nós compartilhemos o nosso coração com Ele. E aí você vai me perguntar, e o que esse texto que você acabou de ler tem a ver com intimidade? Bom, vamos lá. A história que eu li há pouco fala que Jesus ele está indo para uma região da Galileia e ele começa a passar por algumas aldeias, por alguns povoados. E é trazido até ele um homem cego. E muito provavelmente, ou ele ou as pessoas que o trouxeram estavam pedindo, encarecidamente, estavam pedindo com muita insistência, com um clamor muito grande, que ele tocasse naquele homem. Veja que o texto diz, trouxeram um cego a Jesus, e a NVI diz assim, suplicando-lhe que tocasse nele. Então, provavelmente essa súplica é do homem. Ele talvez já ouviu falar de Jesus, e ele tinha essa necessidade. E tudo bem, o homem foi trazido até Jesus. E Jesus poderia ter curado ele ali, diante de todo mundo. Poderia ter curado ele ali, diante daquelas pessoas. E se o suplicando-lhe estivesse relacionado às pessoas, significaria então que aquelas pessoas queriam ver Jesus em ação. Queriam ver um milagre de Jesus, queriam ver com seus próprios olhos Jesus curando um cego. E qual é a atitude de Jesus? Ele olha para aquele homem, ele vê a necessidade daquele homem, e aí o texto no verso 23 diz que ele toma o cego pela mão e o leva para fora do povoado. Jesus poderia ter curado aquele homem na frente daquela multidão. E aquilo iria render muito mais para Jesus. Qual pregador de cura divina hoje que não quer curar alguém diante de uma multidão? De preferência com os holofotes bem estampados em cima dele, de preferência em transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Até porque muitos acham que eles que estão curando, né? Não conseguem dizer como Pedro, ao curar o paralítico, né? O aleijado que estava ali na porta do templo, em dizer para o povo, ó, esse homem foi curado no nome de Jesus. Esse homem foi curado pelo poder de Jesus.
Há uma autopromoção de muitas pessoas, achando que elas são donas do dom, são donas que são capazes de curar. E é quando esses pregadores de cura divina começam a assumir essa posição, é que começam a acontecer os problemas. É que começam a querer curar até quem Deus não quer curar. Porque tem gente que Deus quer curar e tem gente que Deus não quer curar. Poder para curar, Deus tem poder para curar qualquer pessoa. Agora, querer curar é algo exclusivo da vontade de Deus. E às vezes tem gente dizendo aquilo que Deus não disse, decretando aquilo que Deus não decretou, falando aquilo que Deus não falou. E aí se tornam responsáveis e cometem tragédias. Lembro uma vez nos Estados Unidos, isso não só nos Estados Unidos, mas já vi muitas vezes, pregadores que eles chegam para uma pessoa, anunciam uma cura, fala para a pessoa parar de tomar remédio, a pessoa acredita que está curada, para de tomar remédio e acaba morrendo. E aí? Então essas pessoas não proclamaram a cura vinda do Senhor, elas proclamaram a cura por si mesmas, porque elas acreditavam que elas tinham essa autoridade. Então, na nossa sociedade, quem não queria realizar um milagre desse ou uma ação dessa diante de holofotes? Jesus faz o contrário. Jesus retira da frente de todo mundo. Leva para longe. Para que ninguém mais tenha notícia dele. E ali começa agora uma cena um pouco estranha, até meio bizarra. O texto diz que Jesus ele cuspiu nos olhos do homem. E aí, só depois disso, colocou as mãos sobre ele. E por que Jesus faz isso? O texto ele não nos dá uma resposta clara do porquê Jesus ele cospe. Não há uma explicação lógica para isso. Não há uma explicação científica para isso. Mas talvez nós podemos entender por que Marcos registrou isso. Exatamente para nos mostrar algo sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus e a caminhar com Deus, na sua caminhada com Deus, Deus vai fazer com que você tenha algumas experiências com Ele que quebram com a lógica, que não tem lógica, que não tem sentido humano. Algumas experiências que você poderia dizer que é coisa de gente maluca, que é coisa de gente doida. E você precisa entender que quando você permite que Deus conduza a sua vida e que você colocou o controle da sua vida nas mãos dele, então ele vai fazer o que ele quiser. E não importa se você concorda, se você não concorda, não importa se você acha que esse é o meio correto ou não é o meio correto, não importa se você acha que isso tem sentido ou que isso é uma loucura, não importa. Como Deus irá realizar a obra dele em sua vida, não importa, não compete mais a você, não compete mais a mim, uma vez que nós colocamos o controle da nossa vida nas mãos dele. O que cabe a nós é deixar que ele nos conduza. Jesus pegou ele pela mão e ele se permitiu ser conduzido. Ele se permitiu ser conduzido porque ele tinha uma necessidade. E ele sabia que ninguém poderia mudar a situação dele a não ser Jesus. Ele permitiu ser conduzido porque ele sabia que para onde fosse que Jesus o levasse, estaria levando para o melhor lugar. Estaria levando para o lugar onde ele iria realizar a sua obra. E é isso que nós precisamos ter em mente, que Deus está nos conduzindo para o melhor lugar, mesmo que eu não saiba para onde Ele está me conduzindo. Na nossa vida, durante a nossa semana, durante o nosso mês, vão acontecendo tantas coisas. Você já percebeu? Nenhum dia é igual ao outro, em termos das nossas vivências. Os dias são iguais porque todo dia faz 6 horas da manhã, todo dia faz meio-dia, todo dia faz meia-noite.
Mas na nossa experiência, na nossa vivência, não. Os sentimentos que você sentiu ontem não são os mesmos que você sentiu hoje. As experiências que você teve ontem não são as mesmas que você teve hoje e não serão as mesmas de amanhã. Alguns fatos que aconteceram na sua vida ontem ou na semana passada não são os mesmos que estão acontecendo agora. Então, a vida ela está sempre em constante mudança. A vida ela está sempre passando por ciclos, por processos, por mudanças. E nós precisamos permitir, em meio a tudo isso, que Deus conduza a nossa vida. E quando a gente sai nessa jornada, viver por fé é semelhante àquilo que Deus diz a Abraão: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse para onde ele iria. Deus disse que ele deveria sair e começar a caminhar. Tem um filósofo que eu gosto muito, e eu não poderia deixar de citá-lo, é o Søren Kierkegaard. Foi uma influência muito positiva na minha formação. O Kierkegaard tem um livro que ele fala sobre o sacrifício de Abraão. E ele diz que o chamado de Abraão é um chamado à fé. E aí ele diz o seguinte: a fé é um salto no escuro. Então, se nós estamos dispostos a viver por fé, nós temos que estar dispostos a saltar no escuro. E esse salto significa que nós precisamos saber que nós seremos segurados por Deus. Nós vamos saltar de mãos dadas com Deus. Eu já conversei com algumas pessoas que saltaram de paraquedas. E a primeira vez que elas foram saltar de paraquedas, lógico, tiveram que saltar de mãos dadas com o instrutor. E mesmo assim, tinha gente que me contou que quando deu a mão ali para o instrutor e viu, o avião abriu ali e chegou a hora dela pular, ela travou, ela não conseguia nem mover para um lado nem para o outro. E se a pessoa ela não está relaxada, como é que ela vai saltar? E ela ficava ali e o instrutor tentando puxar ela e ela travada. E aí ele tem que parar e ficar conversando com a pessoa para que ela consiga pular juntamente com ele, porque senão ela vai atrapalhar. Ela enrijecida, no primeiro momento, ele está segurando ela, entendeu? Então isso vai atrapalhar muito. Então ele tenta relaxá-la, tranquilizá-la, passar a confiança, o máximo de confiança possível no equipamento que ela está usando e nele, que vai estar segurando ali por alguns momentos na queda dela. Viver por fé é dar esse salto. Mas você não está sendo segurado por homens, você estará sendo segurado pelo próprio Deus. Você estará nas mãos do próprio Senhor, que irá conduzir a sua vida às águas tranquilas, que irá te conduzir ao lugar de descanso, que por mais que seja assustador algumas experiências, Ele irá sustentar a sua vida, para que você viva a promessa, para que você viva o propósito dEle. Então se permita ser conduzido por Deus para fora da multidão. Permita ser conduzido por Deus para o lugar da intimidade. Permita-se ser conduzido por Deus para o lugar onde Ele vai falar com você e vai tratar com você coisas que Ele quer falar somente com você e com mais ninguém. Por isso Jesus ele tem essa atitude e Marcos nos faz esse registro de algo tão fora do comum, fora da curva, né? Jesus cuspiu nos olhos do homem para depois impor a mão. E aí, olha só um outro fato que você só vai ver nesta passagem. Esta é a única narrativa, é o único texto nos evangelhos onde uma cura de Jesus não acontece no exato momento que ele fala, ou no exato momento que ele ora. Ele impõe as mãos e pergunta para o homem: você está vendo alguma coisa? E aí no verso 24 ele levantou os olhos, ou seja, ele abriu os olhos e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem árvores andando. O que isso significa? Que a sua visão não estava nítida. A sua visão, ela estava muito ofuscada ainda. A sua visão não era clara. Ele falou: eu vejo os homens como árvores.
Eu vejo os homens como árvores. Eu não estou conseguindo ter nitidez, não está muito claro. E aí Jesus coloca uma segunda vez a mão sobre ele, no verso 25, aí diz: então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. E por que também, nesse texto, é o único texto onde essa cura não acontece de uma única vez? Por que que o evangelista registra essa cura parcial de Jesus? Porque se Jesus fosse de novo alguém que estivesse buscando fama, ele não iria postar um Reels mal feito. Ele iria procurar um melhor Reels possível, certo? Se ele fosse alguém atrás de imagem, de popularidade, ele, com o poder que ele tinha, ele faria de uma vez só, talvez nem tocaria a mão para a coisa ser mais assustadora e assombrosa. Mas não, esse texto é o único texto que fala sobre isso e só tem nesse evangelho. Não é reproduzido nos outros, nem em Mateus, nem em Lucas. E por quê? Você percebe? E eu quero usar esta cura como um símbolo para nós, exatamente dentro desse assunto da nossa caminhada com Deus, que quando nós estamos caminhando com o Senhor, o nosso entendimento da vontade de Deus não é claro. Por isso, andar por fé é um salto no escuro. Deus não vai te explicar a obra dele. Ele vai fazer com que você ande em obediência a ele. E aí, quando você começa a andar em obediência a ele, as coisas vão começando a se tornar mais claras. Não do dia para a noite, progressivamente. Você não vai compreender nada da sua caminhada se você não caminhar. A fé cristã, a caminhada com Deus, ela implica que você dê o passo. Você vai ter que dar o primeiro passo, depois você vai dar o segundo passo, depois você vai dar o terceiro passo, e você vai dar passos após passos. E somente conforme você vai caminhando, você vai descobrindo a vontade de Deus. Somente quando você vai caminhando, algumas coisas vão se tornando mais claras. Deus não falará para você tudo o que você vai passar na sua jornada. Até porque se falar, você pulava fora. Pode ter certeza disso. Se você, olhando até hoje mesmo para a sua vida, se você soubesse que você iria passar na sua vida algumas coisas que você já passou, desde o momento que você creu em Cristo, desde o momento que você aceitou andar em aliança com Deus, você já tinha pulado fora. Então, também por isso, Deus não te fala. Você vai descobrindo na caminhada. E o que você vai perceber é que nessa caminhada, não é somente a vontade de Deus que você vai descobrir. Você vai descobrir que você vai ser mudado, que você vai ser transformado, que você vai viver a cada experiência, a cada situação que aparece na sua vida, seja ela boa, seja ela ruim, você vai conhecer um pouco mais de Deus. Mas você também vai conhecer um pouco mais sobre você. Você vai conhecer um pouco mais sobre Deus, mas você vai conhecer um pouco mais sobre as outras pessoas. Você vai conhecer um pouco mais sobre Deus, mas você vai conhecer um pouco mais sobre a vida também. E não tem como, diante de uma experiência como essa, você não mudar, você não ser transformado. Jesus não queria apenas fazer com que aquele homem enxergasse. Jesus queria mostrar a ele que o milagre, o maior milagre, acontece em primeiro lugar quando nós permitimos que Deus nos conduza para onde Ele quer nos conduzir. Em segundo lugar,
quando nós abrimos espaço para que Deus faça o que Ele quer fazer, mesmo quando nós não entendemos. Eu não entendo, mas eu também não vou murmurar. Eu não entendo, eu não vou reclamar. Eu não entendo, mas o que compete a mim é obedecer. Em terceiro lugar, que tudo que Deus irá fazer em minha vida vai acontecer no dia após dia. O milagre de Deus, a obra de Deus, tudo que Ele tem a fazer vai acontecer conforme eu caminho. Para eu chegar a viver o milagre do 10º dia, eu vou ter que caminhar 10 dias. Para eu viver o milagre do 30º, 65º dia, eu vou ter que caminhar 365 dias. Não tem como eu fugir. Para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para mim, eu tenho que viver a minha vida entregue a Ele. Eu tenho que me deixar ser conduzido por Ele. Eu preciso permitir que dia após dia Ele vá construindo em mim o seu caráter. Eu preciso que dia após dia Ele me torne maduro o suficiente para que eu possa ter as coisas que Ele quer me dar. Deus não entrega suas promessas para crianças. Nós precisamos ser maduros, já termos sido testados em inúmeras situações, para que possamos viver a plenitude da sua promessa. E lembrando que a maior promessa de Deus está atrelado a nos tornar semelhantes a seu Filho. O Evangelho é essa proposta de nos colocar em um estado de um relacionamento íntimo, de um relacionamento profundo com Deus. O Evangelho é isso, é essa proposta transformadora de nos levar a viver uma nova vida, uma nova história e uma nova realidade. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos. Oremos a Deus. Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça e te bendizer por esse tempo, Senhor. E à semelhança desse homem, que o Senhor possa tomar as nossas vidas em tuas mãos. Que o Senhor possa nos tirar do meio da multidão, que o Senhor possa nos tirar do meio das muitas vozes, porque as muitas vozes só trazem sobre nós confusão. Nós não queremos ouvir as muitas vozes, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nos tira do meio de toda situação de confusão, nos tira do meio de toda situação, ó Pai, que nos distancia de Ti. Leva-nos para essa experiência de intimidade. Senhor, que o Senhor possa realizar em nós a Tua vontade e que as minhas resistências, assim como as resistências dos Teus filhos, possam ser quebradas e possamos aceitar a Tua vontade, sem nos rebelarmos contra ela, sem murmurarmos, porque nós não entendemos muitas vezes, sem ficar presos em questionamentos e questionamentos, que possamos apenas obedecer à Tua voz e que possamos dia após dia viver um milagre da restauração, da transformação e de toda cura que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em Cristo.